Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu conectei o meu repositório do GitHub direto no meu quadro Miro e utilizei a inteligência artificial para poder gerar protótipos funcionais do meu aplicativo. Fica comigo até o final que você vai entender direitinho o que eu quero dizer com isso. Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Leandro Barreto e galerinha, para você que me acompanhou semana passada, viu que eu participei de um hackathon na Miro. E eu fiz até algumas lives compartilhando um pouco os meus desafios, né? Como foi o processo de conseguir usar as funcionalidades de AI da Miro. E na sexta-feira eu apresentei para a Miro. Então no vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para vocês a versão final, né? De como que ficou o meu template, vamos chamar assim, e quais são as funcionalidades que estão para virem, né, na Miro. Mas antes, para te dar um pequeno contexto, né, do que aconteceu, de tempos em tempos a Miro ela junta pessoas, né, que estão no mercado ou pessoas que conhecem a ferramenta, justamente para poder testar as capabilities que estão para serem públicas no mercado. Então é como se fosse testar com pessoas, né, uma versão beta e aí encontrar erros, o que funcionou, o que não funcionou, qual que era a expectativa das pessoas, né, em relação a isso, e aí eles continuam fazendo as funcionalidades e corrigindo os bugs, né, se for o caso. Eu particularmente adoro esse approach, né, porque mostra, né, não só para as pessoas, os profissionais, o quanto engajada tá a empresa de soltar funcionalidades que realmente importam para o usuário final. Olha, eu particularmente gosto da ferramenta porque ela me ajuda a ter uma visão holística das coisas que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu tenho o Epilogue, né, como vocês sabem, é um aplicativo que eu desenvolvi para epilepsia e o meu grande desafio foi colocar grande parte das funcionalidades no quadro Miro e a inteligência artificial me ajuda a desenvolver o que eu preciso. Tá? Então, sem mais delongas, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que ficou esse quadro final. Bom, então, basicamente o meu desafio, como eu falei, era colocar as informações relevantes ao desenvolvimento do Epilogue dentro de um quadro Miro e usar, né, as funcionalidades da Miro de AI para poder me dar mais ideias, né, sugerir ideias, coisas que são importantes para o desenvolvimento, né, enfim. Então, eu fui selecionado, né, e participei semana passada. Então, basicamente o que eu vou mostrar para vocês aqui é a versão final do quadro, como que ele ficou. Então, primeiro, quando eu fui fazer o pitch, eu apresentei, né, a ideia, exatamente isso que eu falei para vocês, o link na App Store. Então, basicamente, eu desenvolvi três frentes de templates. Eu vou chamar templates porque cada um segue um fluxo diferente. Então, o primeiro é a questão dos documentos, que é utilizar o, o MCP da Miro para capturar informações do meu repositório e colocar dentro do quadro para depois ver se a partir do código eu preciso eh, atualizar, né, privacidade, termos de serviço, enfim. Então, eu fiz duas coisas aqui. A primeira foi um primeiro teste usando o MCP, então com o meu aplicativo da Cursor eu adicionei os templates aqui dentro desse frame chamado Documents. Então eu coloquei aqui privacidade, termos de serviço e pedi para o cursor ele criar um resumo do aplicativo, porque a partir desse resumo eu ia eh, buscar informações relevantes, né, através do entre funcionalidades e termos de privacidade. Então, o primeiro fluxo foi eu usei o flows aqui, assim, não se atente ao prompt, tá, galera? Porque esse prompt aqui, ele é bem resumido, meio genérico, só para eu testar a funcionalidade para saber se vai funcionar o que eu queria, tá? Então, eu fiz a mesma coisa para todos os outros prompts. Eu coloquei uma coisa bem simples, focando no resultado que eu queria, mais ou menos. E é claro que tem espaço, né, para poder adicionar mais informações, enfim. Então, eu pedi para ele executar esse prompt e aqui foi o resultado. Então, análise de gap
e o que, que eu preciso fazer como próximos passos priorizados. Então, essa foi a resposta, né? Miro AI, isso aqui foi o Miro que gerou para mim, e depois eu pedi para ele gerar também um prompt bem simples aqui, para ele gerar o que eu preciso fazer de fato, né? Priorizado. Isso aqui, depois, daqui para frente, eu, esse aqui por enquanto é irrelevante, tá? Porque esse aqui foi um teste que eu fiz, mas se você vê esse fluxo aqui, o flow, ele está conectado direto ao passo 7, que é de fato o que eu precisava fazer. Então eu tenho o que precisa fazer, quais são os arquivos que precisam ser alterados, né? E um roadmap, né, de próximos releases baseados também no código que eu baseado na informação que eu entreguei aqui e que foi gerada. Esse é o fluxo padrão. O que, que eu queria fazer aqui? O que, que eu queria testar a partir de uma funcionalidade beta da própria Miro? É a conexão entre o meu repositório e o quadro Miro, porque daí eu não preciso de uma ferramenta entre elas, né? No caso, o cursor que eu usei. E isso aqui foi possível. Então, se eu vir aqui, né, no meu Flows, opa, vim aqui no maisinho, conectores, eu conectei o meu, eu cliquei aqui sem querer. Então eu conectei o meu GitHub. Isso aqui, galera, é importante dizer que é uma funcionalidade que vai ser lançada ainda. Pode ser que ela melhore, né? Ou pode ser que ela seja lançada assim, pode ser que ela seja lançada de outra forma, mas o lance é a capacidade de conexão entre o teu repositório e o quadro Miro, para ser usado como contexto no teu prompt, né? Ou enfim, no que você quiser usar. Existem outras opções aqui, por enquanto ela está limitada, mas está vindo aí, né? Não tem ainda data de lançamento. Eu fiz o mesmo prompt aqui e eu consegui então diminuir o processo. Então, ao invés de eu colocar todos esses documentos aqui através da MCP, né, da conexão via MCP, direto com o quadro Miro eu consegui fazer a conexão do meu repositório e jogar aqui. E aí ele lançou um output que ele é similar ao que eu tinha gerado lá em cima, né, nos outros passos. Então esse foi o primeiro teste que eu fiz sobre a atualização dos documentos, tá? Depois, o segundo template foi a respeito dos modelos de dados. Então, eu, através do MCP, pedi para ele copiar os P e o ML e jogar aqui num frame chamado diagramas, tá? Surpreendentemente, ele deu muito certo, ele criou aqui do tipo diagrama e colocou todos os relacionamentos que estão nesse diagrama, então eu não precisei fazer muitos ajustes, na verdade eu não precisei fazer quase nada de ajuste, porque ele capturou e colocou aqui, era exatamente isso que eu estava esperando, a partir, né, dos diagramas aqui, eu pedi para criar um resumo e depois um passo a passo de implementação aqui de funcionalidades, caso eu tenha que alterar os modelos de dados, né, ou coisas que sejam escaláveis para o futuro. Então essa segunda parte aqui também funcionou super, super bem, mas a terceira aqui, que foi o UX e UI, que, meu, para mim foi a cerejinha do bolo, que foi o seguinte, eu peguei uma ideia aqui que eu tinha já e pedi para AI da própria Miro, né, me trazer mais informações relacionadas a essa ideia, tipo, como se fosse um multiplicador de ideias. E ele gerou várias outras aqui. Tanto que na live eu falei alguns pontos aqui, poxa, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já tenho, isso aqui é legal, piriri pororó. Mas o mais interessante foi, a partir dessas ideias, eu pedi para o Flows aqui, também conectado no meu GitHub,
para, baseado nas ideias aqui, ó, criar um protótipo que seja funcional usando, né, esse recurso aqui das novas ideias. E ele gerou, inclusive baseado no UX do próprio aplicativo. Então, ó, fundo escuro, botãozinho roxo. Então ele criou aqui bem funcional. Tanto que se eu pegar aqui, ó, e vir em play do protótipo, ele vai funcionar. Então, quais são os dados aqui, ó? Então ele vai funcionar, tá vendo? Eu vou clicando, ele vai fazendo os passos a passo, passo a passo. Uma das coisas que eu achei muito legal que eu vou implementar na próxima versão, com certeza, foi essa parte de gestão de pacientes aqui, direto no timer. Então, hoje não é algo que existe, né? Eu tenho a gestão de pacientes, mas a gestão de pacientes ela está na parte de ajustes, ela não está no timer. Mas se você pegar o timer aqui desse jeito e trocar os pacientes, né, dessa forma, eu acho que visualmente fica muito melhor. Inclusive, se você usa o aplicativo, me comenta aqui embaixo que eu quero saber se faz sentido para você também. Uma outra coisa que eu achei muito legal foi buscar o feedback a partir desses protótipos que estão funcionando aqui. Só que eu queria o prompt aqui em cima, ele pede para me dizer como que eu faço para implementar essa partezinha de gestão de pacientes dentro dessa view. Então, esse foi o prompt que eu usei, também bem simples, e ele me gerou quais são as seções e quais partes do código eu preciso alterar para conseguir ter essa visualização. Uma outra coisa que me chamou super a atenção foi o racional do user experience aqui. Então, ele não só me deu o código, como ele também me falou o racional por trás. Então, isso eu achei fundamental, assim, fenomenal. Isso em todos as partes aqui. Então, isso aqui eu gostei demais. Ele me deu até um fluxo, um modelo de dados, né? E, enfim, gerou um arquivo bem grande aqui. Então, esse foi basicamente o que eu fiz, né? O que eu acabei apresentando. Foi bem bacana, porque daí no final das apresentações o pessoal ficou me perguntando: ah, como que você usou o MCP? Quais foram os dados? Se você encontrou algum problema? Enfim. Então, para mim, deu muito certo e o pessoal gostou da ideia. Então, é isso. Queria compartilhar com vocês aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, me comenta aqui embaixo. Eu estou curioso, beleza? Obrigado por ter visto até aqui. Se você usa Miro também, me comenta aqui embaixo o que você acha deles. E é isso aí. Obrigado por ter visto o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!